Heaven and Hell, moçada. Deus e o diabo na sonzeira. Já pensou? Eles formando uma banda? Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada. Hoje nós vamos falar, então, daquela chamadinha que nós fizemos lá sobre as cores do metal. O metal negro e o metal branco. O black metal e o white metal. O que é isso? O que são essas coisas? Como soam essas bandas? Do que falam essas bandas aí? Muito bem, moçada. O black metal são as bandas que têm temática satânica e que tem um som peculiar também, conforme nós vamos falar para vocês. E o white metal são as bandas que têm temática cristã, que falam da palavra de Deus. E que aí já é mais a temática mesmo, o som não tem uma definição nessa situação. Mas nós vamos falar legal disso aí. Como que isso aí surgiu, como que isso aí funciona, como que isso aí existe no mundo do peso. Bom, as temáticas satânicas vieram primeiro, tá? Primeiramente, lá no final dos anos 60, com 3 bandas principais, 2 da Inglaterra e uma dos Estados Unidos. A banda dos Estados Unidos era a banda chamada Coven, e na Inglaterra, a Black Widow e o Black Sabbath. Muito bem, essas bandas aí, o Coven e o Black Widow, eram mais, assim, calcados na temática satânica do que o próprio Black Sabbath. Porque o Black Sabbath falava, né, de, assim, temas satânicos, temas de ocultismo, mas não só disso. Era mais variado, mas acabou sendo a banda mais famosa a respeito disso aí. Porque tanto o Black Widow como o Coven não tiveram, assim, um grande público, uma grande divulgação. Foram bandas que ficaram restritas só praticamente ali ao seu local, né? No caso, o Black Widow na Inglaterra, o Coven ali em algumas partes dos Estados Unidos. O Black Sabbath mesmo que teve uma explosão mundial, principalmente na sua primeira turnê para os Estados Unidos, voltando, lembrando, sabe, do ping-pong lá entre Inglaterra e América do Norte lá? Então, o Black Sabbath, ele já tinha ficado com esse culto ocultista e satanista, falando disso lá na Inglaterra, mas quando chegou nos Estados Unidos, isso aí cresceu bastante, porque lá na Inglaterra, todo mundo falava, mas não dava muita bola. Nos Estados Unidos, eles foram acusados de satanismo, convidados para a missa negra, os caras ficaram até com medo, né, de algumas figuras de capuz preto que iam atrás deles lá e tal, até eles tiveram que fazer uma propaganda em cima, que eles não eram satanistas, que eles só falavam de algumas coisas assim, mas para ser temido e não adorado, mas enfim, o negócio pegou. O negócio pegou e durante os anos 70 outras bandas surgiram falando disso aí também. Até que chegou no final dos anos 70, como nós já comentamos aqui, na New Wave of British Heavy Metal, surgiram várias bandas, né, de heavy metal e várias bandas também falando dessa temática satânica, como por exemplo o Angel Witch, o Pagan Altar, o Demon e também o Satan. Esse último aí, o Satan, chegou até a ter problemas com o nome. O nome na época aí pegou um pouco mal para eles. Eles até experimentaram outros nomes durante essa carreira, mas depois quando a coisa ficou mais aceitável, eles voltaram ao nome Satan mesmo. Mas aí, moçada, teve um movimento, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, que algumas bandas resolveram tocar um heavy metal de maneira mais extrema no início dos anos 80. Que na época era chamado de Power Metal, depois foi chamado de Power Speed, depois foi chamado de Speed Metal, que acabou virando Thrash Metal, mas antes era chamado de Speed Metal. E algumas dessas bandas, principalmente na Califórnia, nos Estados Unidos, o Possessed e o Slayer tinham temática satânica. E na Inglaterra, o Venom, uma banda de Newcastle, que era bastante de temática satânica também e de heavy metal extremo. Então, essas bandas aí eram chamadas de Black Speed Metal, porque falavam então de temas satânicos. Até que o Venom lançou um disco e uma música chamadas exatamente Black Metal. Então, com isso, o Venom acabou cunhando o rótulo de Black Metal para as bandas que falavam, então, do satanismo. Num primeiro momento, independia dessa questão do estilo, porque até o Merciful Fate, uma banda dinamarquesa, que usava as temáticas satânicas e ocultistas também, foi chamada de Black Metal.
E o som do Merciful Fate nada tem a ver com Venom, nada tem a ver com Possessed, nada tem a ver com Slayer. O Merciful Fate é uma banda de heavy tradicional, bem diferente, então, daquele heavy metal mais extremado dessas outras bandas. Mas por ter temática satânica, foi chamado então de black metal também. Aí outras bandas surgiram na Europa, né? Como Burzum, como o Bathory, como o Bulldozer, que eram bandas que também tocavam o heavy metal extremo e tinham temática satânica. Aos poucos, algumas bandas foram incrementando esse tipo de som black metal, né, com temáticas satânicas, colocando ali elementos que davam uma certa atmosférica mais de terror ao som, assim, como passagens atmosféricas de teclado, algumas guitarras assim limpas, né, não com a afinação baixa e bastante pesada, mas assim alguns temas mais limpos que davam assim um negócio bem medonho no meio de toda aquela violência sonora, e aos poucos o black metal acabou tendo moldado a sua sonoridade. E hoje em dia, quando se fala de black metal, se tem uma boa ideia de como a banda soa. A banda tem então aquele metal extremo, né? Bastante rápido, de afinação baixa, extremamente pesado, e tem aquela atmosfera, né, fantasmagórica em torno da banda. Então, bandas aí como Dimmu Borgir e tantas outras aí que tiveram essa, essa sonoridade, né? Cradle of Filth e tudo mais. Essas bandas caracterizaram, então, o black metal como um estilo que não só é caracterizado pelas letras ocultistas e satânicas, mas também pela sonoridade. E o white metal? O white metal acabou sendo uma resposta contrária ao black metal. Bandas que falam então de temática cristã, com a palavra de Deus, passagens bíblicas e tudo mais. Isso aí surgiu também lá pelos anos 70. Primeiramente, uma das primeiras bandas a fazer isso foi o Trouble nos Estados Unidos. Tem também o Angel nos Estados Unidos, que mexia um pouco com isso aí. Muita gente fala que eles eram precursores do white metal, mas não exatamente, tá? Porque eles não falavam só disso. Eles tinham um pouco disso aí, mas mais pela imagem. Todo mundo vestido de branco, o próprio nome Angel e tudo mais, né? Agora o Trouble era mais chegado mesmo a essa temática bem cristã, bem evangélica e tudo mais aí. E qual era o som do Trouble? O Trouble era um heavy metal pesado, um heavy metal bem pesadão, estilo bastante calcado com influência do Black Sabbath. Enquanto que o Angel era mais o hard rock mais solto, um pouco mais comercial. E surgiram outras bandas, então, nos anos 80, aí nesse estilo. Primeiramente, o Stryper, que surgiu lá nos Estados Unidos também, com aquele heavy metal mais colorido, do glam metal, e do que depois foi chamado de hair metal, né? Um estilo mais assim, sonoramente falando, estilo mais o Motley Crue, do Quiet Riot, assim, aquele hard rock mais colorido ali da Califórnia. Só que o colorido deles era sempre o amarelo e preto, e eles falavam, então, a diferença, né, dos outros, que eles falavam sempre na temática bíblica. E muitas outras bandas surgiram com o passar do tempo, né, em estilos diferentes. O white metal, diferente do black metal, ele não teve, assim, um estilo sonoro bem definido. Todos os estilos de heavy metal, por exemplo, tem lá seus representantes de white metal, bandas então cristãs. Então nós já falamos, né, do heavy tradicional, do Trouble, nós já falamos do hard rock colorido do Stryper, tem também o Tourniquet, que é uma banda thrash metal, tem banda de death metal, que tem essa temática, como Mortification, aí falando uma coisa assim até meio estranha no rótulo, né, white death metal. Até no Brasil apareceu bandas assim, como por exemplo o Demon, que é uma banda de death metal bem extremo mesmo, mas que tem temática cristã. Então, moçada, tem essas duas cores, esses dois lados no heavy metal. O lado heaven, né, do lado do céu, cristão evangélico, e o lado hell, o lado satânico ocultista. E como eu falo para vocês, né, sempre que tem essa dicotomia assim, que tem essa justa posição de coisas no rock pesado, eu sempre falo que quem ganha somos nós, porque aí nós podemos
curtir tanto black como white e qualquer outra cor que aparecer aí, independente de sua crença, de qualquer coisa, tudo é heavy metal e tudo é para ser curtido e apreciado. Beleza? Então pegue aí a sua cor negra, pegue a sua cor branca e preto no branco, inscreva-se no canal, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.